Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Precificação de ações. Como é que funciona esse procedimento? Vamos lá. A precificação de ações é o processo de determinar o valor justo de uma ação negociada em bolsa de valores. Esse processo envolve uma análise detalhada de diversos fatores que influenciam o preço de uma ação, como fundamentos da empresa, perspectivas de crescimento dessa empresa também, condições macroeconômicas, concorrência de mercado e a avaliação comparativa com empresas similares. Então, por exemplo, o investidor ele quer saber se o preço que uma ação está sendo negociada em bolsa de valores, se aquele é o preço justo dela, através de análise de dados importantes referentes a essa empresa. E aí ele vai saber se vale a pena ou não comprar essa ação. Ou ainda, ele pode estabelecer um valor que ele considera como preço justo, e aí quando a ação dessa empresa chegar nesse preço, aí ele pode comprar as ações da empresa porque ele vai entender que elas estão no preço certo de negociação. Existem duas principais abordagens para precificar as ações. Essa onde eu falei que a gente leva em consideração fundamentos da empresa é considerado como uma análise fundamentalista. Então aqui a gente tem que a análise ela se baseia na saúde financeira e no desempenho passado e presente da empresa, examinando fatores como lucros, receitas, dívidas, perspectivas de crescimento e também o setor de atuação da empresa. Aqui, o investidor, então, ele vai fazer uma análise considerando aspectos financeiros dessa empresa para entender se ela está com uma saúde financeira boa, se existe a perspectiva de crescimento e dessa forma ele vai tentar entender, então, qual que é aquela relação com o preço de hoje que está no mercado com aquele que ele considera como justo para essa empresa. Tem análise técnica também, tá? Aqui são utilizados dados históricos de preço e volumes de negociação para identificar tendências e padrões que possam prever movimentos futuros de preço. Então, aqui o nosso investidor ele vai utilizar de diversos gráficos, diversos análises, no sentido de tentar entender se naquele momento específico a ação ela está no melhor momento para compra ou no melhor momento para venda. Então é uma análise mais daquele exato momento, tá? Utilizando dados históricos, mas por uma análise daquele momento, sem considerar tanto a saúde financeira, sem considerar tanto perspectivas de crescimento da empresa. Ele quer ganhar naquele exato momento através da diferença no preço de compra e no preço de venda. Ele não está pensando aqui, muitas vezes, em manter essa ação no portfólio dele, não. Ele quer fazer o que a gente chama de especulação, tentar ganhar no curto prazo. Geralmente, tá, a análise técnica ela é dessa forma, mas nada impede também da pessoa ela fazer essa análise com os gráficos e manter a ação por um período maior. O que diferencia das duas é que uma é baseada em dados financeiros, dados da empresa, enquanto que a outra vai utilizar dados históricos do preço da ação, né? Então vai pegar lá como é que essa ação, o preço dela, como é que o preço dessa ação se comportamentou, como é que se comportou nos últimos 10 anos. Enquanto que aqui na análise fundamentalista, a gente vai ver como que a empresa se comportou nos últimos 10 anos. Essa é a diferença, tá? Duas formas de precificação. Agora a gente vai focar mais na análise fundamentalista, tá? Falando aqui sobre o fluxo de caixa. É um indicador financeiro que representa a movimentação do dinheiro dentro de uma empresa. O fluxo de caixa ele vai registrar todas as entradas e saídas de recursos financeiros durante um período de tempo, tá? Então, ele vai ter uma linha horizontal que vai marcar o tempo, e aqui a gente vai ter todas as entradas de recursos, bem como também todas as saídas de recursos que acontecem em uma determinada empresa. Ele é composto por receitas, despesas, investimentos e financiamentos. Ele é fundamental para analisar a saúde financeira de uma empresa. Até porque a gente está vendo tudo que entra e tudo que sai, tudo que é receita e tudo que é despesa. E aí, usualmente, o fluxo de caixa ele é dividido em três. Eu tenho o fluxo de caixa operacional,
que são levantados os gastos operacionais que são necessários para que a empresa funcione, como folha de pagamento, manutenção de estoque, tá? Então, se eu montar um fluxo de caixa operacional aqui, eu vou ter aquelas despesas do dia a dia da empresa, despesas operacionais, que são necessárias para que essa empresa ela opere diariamente. Eu vou ter o fluxo de caixa de investimento também, que aqui são contabilizadas as entradas e saídas de caixa, só que referentes a investimentos realizados pela companhia, como compra de máquinas. Então eu posso ter um fluxo de caixa aqui, aonde eu vou ter uma saída que representa uma compra de uma máquina que vai ser utilizada pela empresa para aumentar a sua capacidade produtiva. É um desembolso, só que daí eu separo do fluxo operacional que tem despesas do dia a dia. E eu ainda tenho o fluxo de caixa de financiamento. Refere-se a pagamento ou captação de recursos emprestados de terceiros ou então de proprietários, como empréstimos de banco. Então, são três os fluxos de caixa que geralmente são usados na empresa para separar as diferentes atividades. Bom, eu tenho esse índice aqui que é o lucro por ação, o LPA. Ele é um índice utilizado para mostrar a parcela do lucro da empresa que está alocado em cada ação em circulação. Quanto maior esse índice, melhor, pensando na análise fundamentalista, tá? Então, para calcular é utilizado a seguinte fórmula. A gente utiliza o LPA, né, que é o lucro líquido dessa empresa, dividido pela quantidade por ações. Aí eu vou ter o lucro que corresponde a cada ação. Quanto maior esse índice, melhor, porque eu vou ter mais lucro associado a cada ação negociada na empresa. A gente já vai para um exemplo, tá? Eu tenho o EV/EBITDA também, que leva em consideração outros dois índices para montar esse indicador aqui. Eu tenho o EV, que é o valor da empresa, que leva em conta a cotação das ações de uma empresa, juntamente com seus ativos e passivos, então leva em consideração o valor de mercado da empresa, e eu tenho o EBITDA, que é o lucro da empresa antes da cobrança dos juros, impostos, depreciação e amortização. Ele é útil para estimar a geração de caixa de uma companhia. O EV/EBITDA, na prática, ele vai mostrar quantos anos seriam necessários para que o lucro operacional da empresa quitasse todos os gastos para comprá-la. E a fórmula é essa daqui, tá? Do EV. O EV é valor de mercado mais dívida menos caixa, dividido pelo EBITDA, que é o lucro antes da cobrança de juros, impostos, é o lucro operacional. Então vamos para um exemplo para ficar mais fácil, tá? Como exemplo de cálculo, suponha que uma empresa apresente as seguintes informações. Ela tem 1.000 ações cotadas a R$ 70 cada, a dívida atual dela é de R$ 30.000, o caixa dela é de 10.000, o EBITDA, que é o lucro antes da cobrança dos juros, impostos, depreciação, é de R$ 85.000, e o lucro líquido, que é depois então que a gente tem essas cobranças, é de R$ 65.000. Se a gente for calcular o LPA, a gente vai colocar o lucro líquido dividido pela quantidade de ações que essa empresa tem. Então, R$ 65 é o que eu tenho para cada ação, o que eu tenho de lucro para cada ação. Quanto maior esse índice, melhor. E aí o investidor ele pode usar isso daqui para comparar duas empresas. Uma que tem um LPA de R$ 65 e uma outra que tem LPA de R$ 70. Quer dizer que essa que tem de 70 é melhor do que essa de 65? Não dá para falar isso, né? Ele vai ter que analisar também outros dados financeiros da empresa para chegar nesse tipo de conclusão. E o EV/EBITDA, que também pode ser utilizado aí como uma comparação entre empresas. Eu vou ter o seguinte, tá? Vamos lá, valor de mercado. Quanto que é o valor de mercado dessa empresa? Eu vou pegar o total de ações vezes o valor de cada ação. R$ 70 vezes 1.000, tá? Esse é o valor de mercado da empresa. Mais a dívida atual, menos o que tem em caixa. Isso tudo dividido pelo EBITDA. E dessa forma eu cheguei aqui no resultado, tá? Que é 1,059, ou seja, é necessário aí um ano para que o lucro operacional dessa empresa consiga quintar todos os gastos que a empresa tem. Também posso utilizar esse índice aqui, né, para comparar diferentes empresas e entender quais que conseguem quitar suas dívidas de uma maneira mais rápido do que as outras. Isso vai me dizer, né, se a empresa ela está mais ou menos endividada e se ela tem a capacidade de conseguir pagar essas dívidas, tá certo? Então, esses são os principais pontos. Lembrando que esses dois índices aqui e também o fluxo de caixa, onde a gente vai ver as entradas e receitas, isso eles se referem à análise fundamentalista. A análise técnica, a gente vai utilizar de gráficos, a gente vai utilizar comportamentos do preço de uma ação, para entender então se aquele é um momento de baixa, se aquele é um momento de alta, e assim o investidor ele vai conseguir definir se ele vai comprar ou vender essas ações.